igreja pode se assentar. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor em João, Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 9, os versículos 1 a 12. Meus irmãos, eu agradeço tremendamente as orações por esse período de férias que nós tivemos. Foi um período muito importante para a nossa família, e eu agradeço o cuidado, as mensagens nesse fim de ano, início de ano, e esse foi o motivo da nossa ausência nos últimos domingos. E também peço que você continue orando por aqueles que estão em férias ainda, que estão em viagem, e especialmente também os nossos presbíteros. O presbítero Alex ainda está viajando também, então lembre-se dele nas suas orações. E nós vamos nesse momento então ouvir a palavra do Senhor pregada e anunciada. Obviamente os nossos outros dois pastores também, reverendo Luiz Felipe e reverendo Luciano, saíram de férias essa semana, muito merecidas, estavam precisando. Lembre-se deles também nas suas orações, das suas famílias, esposas e filhos. A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 9, versículos 1 a 12. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Essa é a palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, que texto precioso, lindo, profundo, encorajador para as nossas vidas. Nos revela um Deus tão poderoso, capaz de fazer maravilhas e capaz de abrir os olhos ao cego. Dá-nos entendimento da tua luz divina, em nome de Jesus, amém. Crianças, hoje vocês vão fazer um desenho de pessoas com vários tipos de deficiências, tá? Então vocês podem, por exemplo, desenhar uma pessoa surda. Como é que você vai desenhar uma pessoa surda? Você pode desenhar uma pessoa com a mão sobre os ouvidos, porque ela não ouve, tá? Então ela está com a mão sobre os ouvidos, tá? Vocês também podem desenhar, não sei se vocês conseguem desenhar uma pessoa de cadeira de roda. Vocês sabem desenhar? Tenta desenhar uma pessoa de cadeira de roda. Também podem desenhar uma pessoa cega. Essa pessoa cega pode estar com a mão assim sobre os olhos, ou com uma bengalinha, com óculos escuros, alguma coisa assim, tá bom? Então façam esses desenhos. Meus irmãos, todos nós sabemos que existe aquela época particular do ano que nós nos lembramos das deficiências ou das pessoas que carregam essas condições de saúde nas suas vidas. Nós sabemos muito bem que esse é um assunto que tem se tornado assunto de saúde pública no Brasil. Então nós temos certos feriados, certas épocas do ano que o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, fala sobre esse assunto para criar conscientização. Nos últimos anos nós temos visto até temáticas sobre autismo, famílias inclusivas e por aí vai. Mas meus irmãos, eu particularmente sempre achei na minha cabeça, e aqui agora eu vou confessar algo, que existem dois tipos de deficiente, tá? Existem aquelas pessoas que nasceram, entre aspas, normais, e num certo momento da vida perderam suas habilidades motoras, físicas, por algum acidente ou alguma coisa assim. Então, eu lembro quando eu era criança e nas Olimpíadas tinha o Las Grael, e eu lembro quando o Las Grael teve aquele acidente dele, e ele acabou perdendo as pernas e a mobilidade das pernas. Então, para mim, esse é um tipo de pessoa. Só que na minha cabeça, essa é a minha confissão, essa pessoa tem mais vantagem do que o outro tipo de pessoa. O outro tipo de pessoa é aquela que já nasceu
dessa forma, sem nunca na vida ter experimentado a oportunidade, seja de andar, ou de ver, ou de ouvir. Eu sempre fiquei muito mais condoído da situação das pessoas que nunca tiveram a oportunidade de experimentar essas coisas. Nesse texto de hoje, meus irmãos, o texto abre dizendo, e é interessante o texto bíblico, ele faz menção específica, que caminhando Jesus, versículo 1, viu um homem cego de nascença. Não é sempre que isso aparece no texto bíblico, né? De vez em quando simplesmente fala que a pessoa é cega, Jesus foi lá e curou, que ela era surda, Jesus foi lá e curou, que ela não andava. Mas esse texto faz questão de mencionar que ela era cega de nascença. Ela nunca, na vida dela, tinha enxergado nada. Você conhece alguém assim? Conhece alguém que é cego de nascença? Eu conheço uma pessoa que é cega de nascença. Uma vez eu perguntei para ela, e aí, como é que é isso? Ela falou, isso o quê? Ele nunca conheceu nada diferente daquilo. Ser cego de nascença é o que é. A pessoa, ela não tem o que comparar. Ela acostumou-se a ser daquela forma. Mas nós, os que enxergamos e vemos, sabemos como é bom ver, como é bom enxergar. Crianças, vocês gostam de ver as coisas? Ter os olhinhos de vocês e ver tudo. É muito bom, não é? Talvez você pense que a melhor coisa que existe na vida é você poder enxergar com seus olhos físicos, biológicos. Mas, meus irmãos, o pior cego que existe é aquele que não sabe que é cego. É aquela pessoa que é cego de nascença espiritualmente, mas não sabe disso. E no mundo, quando você anda pelo mundo, é só você olhar início de 2026. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente que é cego de nascença e não sabe. Basta você entrar no Twitter. Agora, não faça isso, tá bom? Não entra no Twitter, não. Tem coisa melhor que você pode fazer na sua vida. Mas de vez em quando eu entro no Twitter. Eu entro no Twitter, meus irmãos, é um festival de cegos de nascença. É gente na vida emitindo opinião sobre todos os assuntos, a semelhança daquilo que Paulo diz em Timóteo ou em Romanos, pessoas fazendo asseveradas afirmações sobre temas que elas não dominam, que elas não entendem, mas sobretudo porque elas não temem a Deus, elas não têm temor do Senhor, então elas não têm critério para compreender o motivo, o significado da vida. Então elas falam, enchem a boca, emitem opinião, falam da Venezuela, falam da mulher que morreu nos Estados Unidos lá, que o agente deu um tiro nela, fala do Lula, fala de um monte de coisa, fala de si mesma, mas são cegos de nascença. E, em princípio, assim como na vida, não existe muita esperança para um cego de nascença, a não ser cego pelo resto da vida dele. Seria assim com toda e qualquer pessoa transgressora e pecadora nesse mundo, se não fosse por um homem chamado Jesus. Se não fosse pela intervenção poderosa e divina de alguém que tem poder sobre as doenças, e que tem poder para salvar e abrir os olhos aos cegos de nascença, inclusive os que estão aqui nesta manhã. O texto de hoje é sobre isso. A primeira coisa, e são apenas 2 pontos. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para os irmãos é o propósito de Deus através do sofrimento. E a segunda coisa é a luz divina que cura a nossa alma. Primeira coisa, então, o propósito de Deus através do sofrimento. Nós já lemos, Jesus passou e viu um cego de nascença. Então lá vem a pergunta que todo mundo se faz, num certo nível ou talvez não dessa forma, mas todo mundo coloca uma pergunta, uma indagação para Deus, mais ou menos nessa categoria que os discípulos fazem para Jesus no versículo 2, olha aí. Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Eles fazem uma associação entre a condição física dessa pessoa e a questão do pecado. Alguém pecou, alguém é culpado, ou são os seus pais ou ele próprio. E meus irmãos, o motivo pelo qual eles fazem essas perguntas é porque no primeiro século muitos judeus acreditavam que essas desgraças temporais eram castigo de Deus por algum pecado específico. Veja que não é só hoje em dia que as pessoas pensam assim. Antigamente, as pessoas que pensavam que quando havia uma aflição congênita, a explicação poderia ser porque esse pecado tinha sido cometido, talvez, enquanto a criança ainda estava no útero. Talvez a mãe cometeu algum pecado enquanto ela estava grávida. E aí, essa condição sobreveio sobre a criança. E esse ato da mãe vitimou o filho.
Quem sabe a criança é filho de abuso. Quem sabe os pais carregam lá no passado alguma coisa que eles fizeram e as pessoas não tomaram conhecimento. Existe algum pecado oculto, alguma coisa que eles estão escondendo, talvez eles sejam criminosos, hediondos. Mas, meus irmãos, a resposta de Jesus vai ser: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus rejeita esse dilema, essa dicotomia, mostrando que, na verdade, existe uma terceira via de explicação. Mas antes de entrar na explicação de Jesus, eu gostaria de falar que tem um livro inteiro na Bíblia dedicado a basicamente essa pergunta. 42 capítulos no livro de Jó, dedicados a esse assunto. E o que é interessante no livro de Jó, quando a gente volta lá, eu vou resumir o livro de Jó para você em 20 segundos. É porque quando Jó perdeu tudo, ele perdeu riqueza, perdeu filhos, perdeu a saúde, ele não perdeu 3 amigos que vieram ver, certo? Zezinho, Huguinho e Luizinho. Não são esses nomes deles, crianças, eu vou ensinar direitinho. Mas, num primeiro momento, a melhor coisa que eles podiam fazer, eles fizeram como amigos. Eles simplesmente se sentaram em silêncio por 7 dias ao lado de Jó. Está escrito lá em Jó capítulo 2, versículo 13. Fantástico, amigos devem fazer isso, né? Na hora da dor, você vai lá, às vezes você não tem o que falar, você senta. Você fica lá, a presença é importante. Mas quando Jó então abriu a sua boca, depois do silêncio, para tentar buscar explicações para o que estava acontecendo no seu sofrimento, então esses amigos também abriram a boquinha deles e os sermonetes deles começaram. Primeiro foi o Elifaz. A primeira coisa que ele disse para Jó, lá em capítulo 4, versículo 7: lembra-te, Jó, acaso já pereceu algum inocente? Em outras palavras, Jó, pessoas justas não sofrem assim. Se você está sofrendo é porque você não é inocente. Depois foi o Bildade, o Huguinho. Falou para ele, não apontou apenas para Jó, mas apontou para o pecado dos filhos dele, que também tinham morrido. Lembra lá em Jó capítulo 8, versículo 4? Se teus filhos pecaram contra Deus, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Ou seja, a sua dor, Jó, é uma evidência teológica de que a morte dos seus filhos é culpa deles e sua. Então, o Zofar, o Zezinho, acabou de vez com um pouco de misericórdia que sobrava, em Jó 11:6. Sabe, portanto, Jó, que Deus permite que seja esquecida parte da tua iniquidade. O discurso dele é: Jó, você não é só culpado, como está sendo tratado melhor do que você merece. Meus irmãos, esses homens têm absoluta certeza de que o sofrimento deve ser sempre um castigo por algum motivo. A desgraça sempre tem que ter uma causa moral pessoal, você ter feito alguma coisa. E que a justiça de Deus, então, funciona como uma equação para equilibrar as coisas. Você fez uma coisa errada, Deus vai lá e pumba na sua cabeça. Deus equilibra, Deus é justo. Então, se alguma coisa ruim está acontecendo na sua vida, é porque você tem que pensar: e o que você fez? Porque a retidão traz bênção, mas o pecado traz dor sem exceções. Mas, meus irmãos, esse é o ponto. Esse é o ponto. Sabe por quê? Porque o livro de Jó diz que ele não está sofrendo porque pecou. Isso fica claro logo no início do livro de Jó. Logo no início, os 2 primeiros capítulos, o texto já deixa claro que Deus diz que Jó é irrepreensível. Deus fala isso para o diabo. Fala assim: ô diabo, viste meu servo Jó? Irrepreensível em todos os seus caminhos. E no final do livro, depois de 42 capítulos, Deus não repreende Jó por questionar. Ele repreende os amigos por não fazerem jus à glória de Deus. Lá em Jó 42:7, não disseste de mim, vocês, o que era reto, como o meu servo Jó. Ó, que interessante. Meus irmãos, hoje em dia as pessoas têm a mesma necessidade de atribuir culpa antes de ceder misericórdia. E veja, vamos deixar clara a teologia do que a gente está falando aqui hoje pela manhã, tá? Meus irmãos, Jesus não está dizendo nesse texto que certas provações na vida não são o castigo ordenado por Deus para certos pecados. Sim, de vez em quando Deus usa castigos para punir pecados. É só você lembrar da vida de Davi. Quando Davi adulterou com Batseba e depois matou Urias, o que aconteceu com Davi? Punição de Deus. Deus puniu ele. Então, de vez em quando acontece, sim. Lá em 2 Samuel capítulo 12 em diante. Jesus também não está dizendo que não exista uma doutrina bíblica chamada pecado original. O pecado original é aquela doutrina que afirma que por causa do pecado de Adão, o nosso representante federal, a
a maldição deste pecado sobreveio sobre a humanidade. Ou seja, todo sofrimento é, em última análise, uma consequência do nosso pecado coletivo lá em Adão. A nossa rebelião lá em Adão. Então o mundo sofre hoje também pelo nosso representante Adão. Então Jesus não está negando essas coisas. A única coisa que Jesus está fazendo aqui é nos protegendo de chegar a uma conclusão rasa de que todas as vezes que uma pessoa sofre, a culpa é dela. Não é verdade isso. Um comentarista coloca de uma seguinte maneira, e eu achei belíssima a forma como ele coloca assim: alguns sofrimentos não são uma explicação a ser resolvida, mas um palco no qual Deus está prestes a revelar a sua glória. Olha de novo, eu vou repetir, porque esse comentário aqui eu achei fabuloso. Alguns sofrimentos não são uma explicação a ser resolvida, mas um palco no qual Deus revela a sua glória. Em outras palavras, enquanto a nossa tendência é perguntar quem é o culpado, Jesus olha para o nosso sofrimento e pergunta: o que Deus está fazendo através dessa situação? Meus irmãos, um dos versículos mais famosos da Bíblia, crianças, é Romanos 8, 28. O que está escrito lá, crianças? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, o quê? Lá, igreja, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma verdade absoluta. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso significa categoricamente que todo sofrimento, doença, aflição, seja de nascença ou não, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sempre está fazendo algo através do sofrimento e da dor. Deus sempre está causando o refinamento da fé dos seus filhos. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Deus também está mostrando a glória dele em nós através da sua graça, que também nos sustenta na hora da angústia. Às vezes Deus está deixando a gente passar pela angústia, sabe por quê? Porque Ele quer que na hora da angústia a gente experimente a graça dele, que mantém a gente de pé, que sustenta a gente com poder. Deus também muitas vezes permite que nós passemos por aflição, justamente para Ele poder responder nossas orações de forma miraculosa. Deus às vezes quer mostrar que Ele é capaz de fazer coisas impressionantes. E Ele faz isso. Então, meus irmãos, Deus está consertando a minha e a sua teologia nessa manhã. Imagine, eu gostaria de colocar essa pergunta para você. Imagine se Deus removesse o sofrimento automaticamente sempre que nós pedíssemos. Imagina que 100% das nossas orações fossem atendidas na hora que a gente ora por alguma coisa. Senhor Deus, imagina, dor de dente. Ai, que dor de dente, que dor de dente. Senhor Deus, tira essa dor de dente, expurga essa cárie. Aí Deus fala, pá. Aí você, Aí vem uma dor no mindinho. Senhor, meu mindinho, Senhor, meu mindinho. Aí Deus fala, tá, cura o seu mindinho. O que ia acontecer? Você ia transformar o seu relacionamento com Deus no quê? Num relacionamento utilitarista de conveniência. Você só ia buscar Deus para obter um alívio rápido para as suas aflições terrenas. Você ia usar Deus como uma aspirina. Você ia usar Deus como dipirona. Ai, estou com dor de cabeça. Cadê Deus? Lembra o povo de Israel nos dias dos juízes? O livro de Juízes é bem interessante, porque ele tem ciclos. Lembra? Vinha um inimigo e afligia o povo de Deus que estava esquecido do Senhor. Aí eles clamavam ao Senhor, Senhor, temos inimigos sobre nós. Aí Deus levantava quem? Um juiz, lembra? Débora, Baraque, Otniel, Eude, Jefté, Sansão, Gideão. Aí eles libertavam, glória a Deus. Aí passava um pouquinho de tempo, eles se esqueciam do Senhor. E cada vez que eles se esqueciam, eles iam afundando cada vez mais. E afundando, meus irmãos, Deus não é dipirona. Deus não é aspirina, Deus é Deus. E Ele quer ter um relacionamento com você, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na fartura ou na pobreza. Esse é Deus, é casamento. É casamento. Você se casou com Deus, Deus se casou com você. Então é em todos os momentos. Deus tem propósito em tudo. Essa é a primeira coisa que nós tínhamos para ver. Mas em segundo lugar, meus irmãos, você vai perceber que na verdade o propósito maior de Deus, escatologicamente, cosmicamente, é fazer sim com que a luz dele cure a alma dos pecadores. Esse é o propósito maior de Deus em tudo.
Porque Jesus sabe que aquela situação toda havia sido ocasionada pelo Pai, entre aspas, para que ele pudesse fazer exatamente o que ele estava prestes a realizar, para mostrar que ele é a luz do mundo. Esse texto é maravilhoso, meus irmãos. Porque o texto então agora eu vou parafrasear aqui, ele diz basicamente que Jesus vai se inclinar ao nível daquele cego, sem palavras. Um homem que nunca tinha visto um rosto, uma cor, não sabia nem qual era a cara de Jesus. Aí o texto nos diz que Jesus então cospe no chão, para ficar bem real para você, tá? E aí ele pega a saliva dele misturada com o barro, com o pó, ele faz um lodo. Sabe, crianças, o que é um lodo? É isso mesmo, é barro com água. Faz um lodo. E ele passa aquele lodo nos olhos do cego. Ó, deixa aquele olho dele cheio de barro em cima. Toca os olhos daquele homem com esse barro úmido. Então ele dá uma ordem estranha para o cego. Agora vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele ainda estava cego. Então esse homem se levanta, com barro no olho, e vai andando até o tanque. Pastor, como assim ele vai andando? Ele é cego. Meus irmãos, ele é cego de nascença. Cego de nascença se vira em tudo que é canto, tá? Conhece o terreno, conhece os cheiros, os sons, sabe tudo. Aquelas ruas ali era a casa dele. Então ele vai andando. Agora imagina o povo na rua vendo aquele cego andando com barro no olho. Que homem esquisito, né? Já é cego de nascença, agora está andando cheio de barro no olho. Alguém tem que falar para ele que está com a cara suja. O texto nos diz que ele vai lá no tanque de Siloé e ele lava o olho. E quando a água leva o barro, leva também a cegueira dele. E pela primeira vez na vida, aquele homem vê formas e contornos e cores e rostos. E ele volta, o texto diz então que ele volta andando naquelas ruas que ele conhecia a vida inteira, agora vendo aonde ele está pisando, observando, contemplando, adorando a Deus. Meus irmãos, é uma situação tão inusitada que aquelas pessoas ficaram confusas. E imediatamente os versículos 8 a 12 vão falar assim: ué, peraí, esse não era aquele homem que era cego de nascença? Aí um fala, não era não. Aí o outro fala assim, eu acho que não é ele não, mas parece com ele. Até que ele pede a palavra e fala, sou eu sim. Como é que você está vendo? Como é que os seus olhos foram abertos? Ele nos dá uma linda resposta no versículo 11. Olha aí o versículo 11. O homem chamado Jesus, porque Jesus falou o nome dele, quando ele ainda não via Jesus, ele ainda não estava vendo, porque Jesus não estava ali, mas o homem chamado Jesus, a palavra Jesus diz, meu nome é esse. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Olha o testemunho. Fui, obedeci, lavei, obedeci, estou vendo. O paradeiro de Jesus a gente deixa para cenas dos próximos capítulos. Eu só queria tentar finalizar o meu sermão respondendo algumas perguntas nesse texto que são... Meus irmãos, por que colocar lama no olho do cego, Jesus? Que coisa mais nojenta. Ou então, esse texto tem detalhes, meus irmãos, que são tão impressionantes. Por que o texto menciona que Jesus mandou ele lavar-se no tanque de Siloé? E aí o autor do texto diz que significa enviado. Por quê? Por que eu tenho essa informação no texto? Meus irmãos, você precisa entender, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar aqui agora, que o livro de João, ele é conhecido literariamente, porque todos esses milagres, nós teologicamente chamamos esses milagres de sinais. Quando a gente fala sinais e prodígios, o que é um sinal? Um sinal é algo que aponta para uma realidade que vai além dele mesmo, não é? Um sinal de trânsito, ele não tem um fim em si mesmo, o objetivo dele é regular quem vai, quem vem, certo? Organizar o trânsito. Um sinal é algo que aponta para algo além de si mesmo. E todos os milagres feitos no livro de João, claramente,
eles visam marcar e apontar para o fato de que Jesus sempre associa esses milagres com uma frase que aparece constantemente no livro de João. Qual é a frase? Eu sou alguma coisa. Eu sou, nesse caso, a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Vai aparecer no capítulo 11. Eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que... Meus irmãos, o livro de João o tempo inteiro fala do eu sou. Jesus usa esses milagres e propositalmente essa linguagem para fazer um link, uma associação entre esse eu sou que está agindo agora com aquele eu sou, que os judeus sabiam muito bem que a frase eu sou imediatamente levava eles a Êxodo capítulo 3, versículos 13 a 15. Quando Moisés, fugindo já do Egito há muitos anos, cuidando do gado ali, das ovelhas do seu sogro Jetro, belo dia vê uma sarça ardente. E quando ele se aproxima, a voz que sai da sarça, a voz do próprio Deus, ali presente naquela sarça, manda ele tirar as sandálias dos pés. E quando Moisés indaga, quem és tu? Eu sou o que sou, que a gente traduz como Yahvé, Yahweh. Então Jesus, ele está nesse claro momento atestando que esse milagre não é feito por um mágico de rua, mas pelo divina, pela segunda pessoa da Trindade, em toda a sua plena deidade e divindade. Quem está fazendo aquilo é o próprio Deus. Eu sou a luz do mundo. Não é somente uma frase de efeito ou figurativa, ela é real. Obviamente aquilo poderia, e a gente vai ver nos próximos versículos semana que vem, que aquilo soa como loucura para as pessoas. Mas o que Jesus está fazendo para provar que Ele é a luz do mundo? Eu quero que você preste atenção. Sabe por quê? No primeiro momento, quando você vê esse barro e essa saliva, não faz sentido, né? Mas aí você se lembra, lá no início da Bíblia, que quando Deus criou Adão, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós lemos que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Meus irmãos, é como se a saliva e o barro nesse momento estão ecoando aquele pó e aquela água lá no início de todas as coisas, os primeiros elementos da criação. Jesus está sempre usando esses sinais para mostrar que há algo a mais nele, de que a nova ordem de uma nova criação chegou e está entre eles. Meus irmãos, eu quero que fique claro para vocês que o texto está dizendo para a gente que aquele que disse haja luz, agora está dizendo haja visão. Aquele que esteve presente no início de todas as coisas, porque antes que o início fosse, Ele já era. Ele não tem início de dias, nem meio de dias, nem fim de dias. Ele é o grande eu sou, o eterno, o maravilhoso, o imutável, o infinito, o onisciente, o onipresente. É Ele que nós estamos falando, é Ele quem está curando os olhos desse cego. Só alguém que pode dizer haja luz, pode dizer eu sou a luz. Então eu quero que você perceba que o enviado Jesus, como João disse no capítulo 1, no prólogo de João, esse enviado Jesus que estava com o Pai, e Ele era o próprio Verbo de Deus, a luz divina que João veio proclamando desde o capítulo 1 de João. Esse Jesus, meus irmãos, foi enviado ao homem cego, e agora ele envia o homem cego para um tanque chamado Siloé, que se chama enviado. Você entende? O enviado enviando cegos agora falar o seu testemunho a outros cegos, para que eles também conheçam a luz divina. Ah, meus irmãos, como é bom isso! É bom demais. Não tem maior verdade no início de 2026 do que a gente saber aonde está a nossa luz. Quem é a nossa bússola? Quem é que vai nos guiar nesse ano? De tantas incertezas já para começar o ano, hein?
Nem começou, meus irmãos. Hoje é dia 11 de janeiro de 2026, nem começou o ano. Só são 11 dias. Já aconteceu tanta coisa em 11 dias. Você fala assim... Mas em 11 dias, aquele que é a luz do mundo, desde antes da fundação do mundo, continua governando todas as coisas, sustentando cada uma delas com o poder da sua palavra. A luz que ele brilha é a luz que salva, que abre os olhos, que brilhou sobre a minha e sobre a sua alma, para que nós possamos enxergar e entender a nossa condição pecaminosa, submeter as nossas vidas a ele, como nós veremos depois com este cego. Responder à luz de Deus falando: tu és a verdade, Senhor, eu quero a tua luz em mim, e me ajuda a brilhar essa luz perante o mundo. Conta que nos Alpes Suíços, meus irmãos, se você nunca foi, quem sabe um dia, tem uma igrejinha, diz a história, o Ted Cluck conta essa história no livro dele, que tem uma igrejinha numa aldeia remota bem no meio dos Alpes, e ela é perto de um castelo, e essa igreja é uma igreja de pedra bruta, acessível por alguns degraus bem desgastados, que fica na encosta dessa montanha. E o curioso sobre essa igreja é que até hoje ela não possui sistema de iluminação, nem nunca teve. Você vai entender por quê. Um viajante ouviu o sino da igreja, um turista, passando por lá, ouviu o sino da igreja tocar, e ele viu as pessoas saindo das ruas estreitas, cada uma carregando uma pequena lamparina, bem pitoresca, dessas de bronze, cheia de óleo, e com um pavio. E ele se aproximou de uma fiel da igreja, e perguntou para ela: por favor, eu sou um estrangeiro, eu sou turista aqui, você poderia me dizer por que cada um de vocês está levando uma lamparina dessa para aquela igreja? A mulher respondeu: claro, terei prazer em explicar. Anos atrás, um duque morava naquele castelo bem ali, e ele construiu a igreja e pediu que cada fiel trouxesse sua própria lamparina. Aí o viajante respondeu: poxa, imagino que isso seria difícil, isso impediria as pessoas de frequentarem os cultos à noite. Aí ela falou: ah não, funciona exatamente o contrário. O nome dessa igreja aqui é Igreja das Lâmpadas Acesas. Cada pessoa que vai, ilumina um pouco mais. E quando alguém se sente tentado a ficar em casa ou ir para outro lugar, basta lembrar que a querida igreja precisa da lâmpada de todos. E se a sua lâmpada não estiver lá, haverá muito menos luz. Meus irmãos, excelente maneira de fazer o pessoal vir para o culto da noite. Só cortar a energia, diáconos. Resposta está aí, ó. Mas, meus irmãos, é muito mais do que isso. Quando cada um de nós vem para a igreja, nós estamos abastecendo as nossas lâmpadas com a luz de Deus. E quando nós saímos daqui, nós levamos as nossas lâmpadas com a luz de Deus para iluminar esse mundo em trevas. Nós estamos cada um com as nossas lamparinas de Cristo Jesus, dando o nosso testemunho. Pastor, eu não sei nem como dar testemunho. Meus irmãos, imita o cego, imita a mulher samaritana. Às vezes você não sabe muito, mas você sabe o suficiente. O nome dele é Jesus, tá? Eu vou te contar o que ele fez por mim. Eu era cego, pobre e nu, mas um belo dia, ele veio até mim. Suas mãos espirituais me tocaram o coração, e ele abriu os meus olhos. E eu agora vejo, e eu sei que ele é a luz, e tudo que emana dele é verdade e luz. Meus irmãos, o nome disso é testemunho. Você conta, você compartilha. Jesus é a luz do mundo. É aquele que traz clareza quanto ao plano de salvação. A gente cantou hoje no culto: ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E o texto diz assim do cântico, só para você pegar bem direitinho, ele fala assim, ó: mas da glória desceu, o seu sangue verteu, e salvou este pobre pecador. E ele fala: foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri.
e agora me alegra em sua luz. A cruz cura. É a morte e a ressurreição de Jesus que curam, que abrem os olhos dos cegos, que ajudam os coxos a andar, que ajudam os surdos a ouvir, porque destrancam os ouvidos. E todos esses sinais temporais que Jesus realizou, e alguns desses milagres que até hoje acontecem, na verdade são apenas e tão somente antecipações de uma grande obra de milagre que Deus fará um dia na vida de todos os eleitos. Sabe o quê? Um dia você vai ver plenamente, sem nenhuma necessidade de um óculos qualquer, tanto no seu olho glorificado quanto no seu olho espiritual, porque você o verá face a face. Você vai ver Jesus face a face, com o olho limpinho. Eu acho que você vai fazer assim, no dia que você ver Jesus face a face. E você vai ouvir o doce canto da voz dele, falando suavemente: tu és meu filho, eu entreguei minha vida por você. Você vai ouvir pessoalmente, você vai ouvir as palavras dele chamando você pelo seu nome. E o coro de anjos cantando de uma forma que você vai falar: isso é bonito demais. E eu e vocês, em novos céus e novas terras, nós vamos usar as nossas pernas glorificadas para andar no mundo de Deus. A gente vai andar por aí, como enviados, glorificando, administrando, cultivando pomares, edificando casas, trabalhando, produzindo cultura em novos céus e nova terra, escrevendo livros, produzindo música, gerando tecnologias, viajando a galáxia, para a glória de Deus, porque Jesus é a luz do mundo. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, o que dizer diante da tua glória, Senhor? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas essas coisas, nesta manhã, o Senhor nos tem revelado pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá a mente de Cristo. Obrigado pela mente de Cristo, Senhor. Obrigado por nos dar entendimento. E, Senhor, obrigado por nos responsabilizar nesta grande comissão de levar as nossas lamparinas para que o mundo veja a tua luz e glorifique o Pai que está no céu. Glorifica-te em nós, que éramos cegos e agora vemos. Em nome de Jesus. Amém.